paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor possam alcançar a vida de cada um nesta tarde. Quero deixar aqui uma pequena reflexão e rápida da parte do Senhor que se encontra em Apocalipse 3:11. Palavra pouco pregada, pouco ministrada, louvado seja Deus. E também poucos colocam em prática. Louvado seja Deus esta palavra que diz: venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. E nessa tarde eu quero fazer uma pergunta para você. Você está conservando aquilo que você tem para que ninguém venha tomar a tua coroa? Louvado seja Deus. Será que você e eu tem sido aquele servo bom e fiel, a qual quando o Senhor voltar, irá nos encontrar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Obedecendo a palavra dele, louvado seja Deus, seguindo as ordenanças bíblicas, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer para eu e você guardarmos o que temos. E o que temos, louvado seja Deus, de mais precioso nesta terra, louvado seja Deus, não é os nossos bens materiais, não é a nossa casa, louvado seja Deus. Não é as pessoas, louvado seja Deus, que estão nas nossas vidas, mas o que temos de mais precioso, o que temos de valor na nossa vida é a presença de Deus, é a nossa salvação, louvado seja Deus. Temos que nos guardar, temos que se esconder no esconderijo do Altíssimo, para que não venhamos perder a nossa coroa, louvado seja Deus. No Salmo 91, o salmista vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É necessário habitar no esconderijo do Altíssimo para que Satanás ele não venha roubar a minha e a tua coroa, louvado seja Deus. Quantos não estão mais habitando no esconderijo do Altíssimo? Quantos estão deixando o esconderijo do Altíssimo, louvado seja Deus, e estão sendo vulneráveis na roda dos escarnecedores? Quantos estão deixando de estar no esconderijo do Altíssimo para estar no meio da maledicência, no meio da fofoca, no meio da contenda, louvado seja Deus? Quantos estão deixando, louvado seja Deus, o esconderijo do Altíssimo, louvado seja Deus, e não querem servir mais a Deus com todo o coração, louvado seja Deus? Quantos têm deixado a frieza, o desânimo entrar nas suas vidas e não têm lutado para impedir que isso venha tomar conta da vida? A Bíblia diz que Paulo falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estamos vivendo uma luta diária, louvado seja Deus, da nossa carne contra o Espírito. Mas o Senhor falou: tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse que tudo podemos, louvado seja Deus, porque quem nos fortalece é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. E se Cristo vive em mim, louvado seja Deus, não tem lugar para a frieza, não tem lugar para o desânimo, ainda que venha o abatimento, louvado seja Deus. Mas é necessário estarmos, louvado seja Deus, no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja Deus, em Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Abacuque, louvado seja Deus, vai dizer, louvado seja Deus, no capítulo 2, louvado seja Deus, no seu versículo 1. Aleluia, louvado seja Deus. Estarei na torre de vigia, louvado seja Deus. Então é necessário estar na torre, é necessário corrermos para a torre, para que ninguém tome a nossa coroa. E a torre é o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Aleluia, é necessário, irmãos, estarmos vigilantes para que o nosso adversário ele não venha tragar a nossa vida. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o inimigo ele irá fazer guerra contra os santos, louvado seja Deus. E será que estamos nos preparando
para esse dia? Louvado seja Deus. Será que estamos nos preparando, louvado seja o nome santo do Senhor, para a volta do Senhor Jesus Cristo? Será que estamos lutando para renunciar o pecado? Será que estamos, louvado seja Deus, lutando para sairmos dos padrões deste mundo? Louvado seja Deus. É necessário estarmos ligados na videira. É necessário sermos limpos para que não venhamos ser pegos de surpresa. Para que não venhamos estar sobrecarregados com as coisas deste mundo, com a avareza, com a idolatria, com a promiscuidade, com a lascívia. Louvado seja Deus. Se estamos vivendo, irmãos, nesses pecados da mentira, da imoralidade, do amor com hipocrisia, do amor com fingimento, louvado seja Deus, agindo como Pedro agiu, louvado seja Deus, quando ele viajou, louvado seja Deus, para estar com os gentios. Pedro agiu de má fé, ele agiu com dois caráteres. Louvado seja Deus. Quando ele estava com os gentios, que os judeus chegou, ele se afastou dos gentios para estar do lado dos judeus. Louvado seja Deus, com hipocrisia, com fingimento. E quantos não estão nesta prática da hipocrisia e do fingimento? E Deus, ele não tem se agradado dessas práticas. Louvado seja Deus. É dessa maneira que Satanás, ele está implantando, louvado seja Deus, a sua imundice no meio do povo de Deus, para que venha roubar a coroa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus, ele chama eu e você nesta manhã, nesta tarde, para largar a hipocrisia e o fingimento. Louvado seja o nome santo do Senhor, para largar a vida dos outros, para largar, louvado seja Deus, a vida do irmão, a vida da irmã, louvado seja Deus, e examinarmos a nós mesmos, se verdadeiramente estamos enraizados na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. O Senhor, ele me corrigiu através desta palavra nesta manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Recebi uma ligação de uma serva de Deus para me entregar esta palavra de vigilância. Louvado seja Deus. Porque, irmão, Satanás, ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele sabe quando queremos agradar a Deus, ele sabe quando estamos querendo viver a palavra, e ele tenta de todas as maneiras. É por isso que Deus, ele fala para mim, para você: guarda o que você tem, seja sóbrio, seja vigilante. Louvado seja Deus, para que Satanás, ele não venha roubar a nossa coroa. Então, quando ele vê o desejo no coração de agradar, ele tenta arrancar por meio das coisas do mundo. A palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você orava, você buscava, você meditava, você jejuava, mas hoje você não está orando mais, você não está meditando mais. Por quê? Louvado seja Deus. A volta do Senhor, ela está próxima. Louvado seja o nome santo do Senhor. É necessário pôr a palavra em prática. Muitos querem ser mestres. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não estou aqui querendo ser mestre, querendo ensinar, mas trazer um alerta da parte de Deus, a qual eu recebi também. Louvado seja Deus, porque ele está voltando e é necessário estarmos vigilantes, para que ninguém venha tomar a nossa coroa. A Bíblia diz que Esdras propôs no coração, louvado seja Deus, em buscar os mandamentos do Senhor, em ensinar e pôr em prática. Muitos hoje estão até buscando, muitos hoje estão até ensinando. É o que estamos vendo, louvado seja Deus. Mas na hora de viver, de pôr em prática, aí é diferente. Muitos não querem. Muitos não querem, louvado seja o nome santo do Senhor, abandonar o pecado para estar do lado do Senhor Jesus Cristo.
Muitos não querem abandonar, louvado seja Deus, o adultério, o segundo casamento, para estar, louvado seja Deus, andando íntegro e correto diante de Deus. Porque Deus, ele estabeleceu um padrão desde o princípio, falando, louvado seja Deus. Muitos vão perder, louvado seja Deus, a sua coroa, porque não quer abandonar o pecado. Então Deus, desde o princípio, ele estabeleceu, louvado seja Deus, decreto que o homem abandonaria, ou seja, deixaria pai e mãe, se uniria à sua mulher. E os dois seriam uma só carne. Esse mandamento do casamento é para ímpio e para crente. Não tem esse negócio de dizer que casou no mundo, se converteu e aquele casamento do mundo não valeu. Porque a palavra diz, louvado seja o nome santo do Senhor, que temos que obedecer todos os mandamentos e decretos estabelecidos por Deus, foram decretados, foram estabelecidos, louvado seja Deus, desde o princípio para todos os seres humanos, para toda criatura que foi criada e está debaixo do sol, que significa estar aqui na terra, louvado seja Deus. Então, irmãos, muitos estão enganados, muitos vão perder a sua coroa, louvado seja Deus. E isso não é motivo de felicidade, é motivo de tristeza. Porque muitos têm sido enganados, não é porque muitos querem, mas muitos têm sido enganados, louvado seja Deus, como Timóteo falou. Louvado seja Deus, Timóteo disse, 1 Timóteo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores, pela hipocrisia do que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. Irmão, muitos estão sendo enganados por espíritos enganadores. É por isso que é necessário buscarmos o discernimento, buscarmos, louvado seja Deus, o entendimento da palavra, para não sermos enganados com este mundo. Muitos já se casaram pela segunda vez e estão achando, irmãos, que é o certo, mas não é, louvado seja Deus. Eu não ia falar sobre isso, mas Deus, ele sabe quais são as vidas que serão alcançadas, quais são as vidas que serão, louvado seja Deus, edificadas através dessa palavra. Muitos vão se irar, muitos vão achar que não é desta maneira que se é pregado, muitos vão achar que é indireta, porque pregar a verdade hoje virou, muitos estão dizendo que é indireta. Mas quando, louvado seja Deus, decidimos colocar em prática, mas quando decidimos obedecer, recebemos a palavra. A Bíblia diz que aquele que abandona, escute só, aquele que abandona, em Provérbios fala, aquele que abandona a repreensão anda errante. Muitos estão errantes porque não quer aceitar a repreensão de Deus. Quando fala que é para sair da fornicação, não quer sair. Quando fala que é para sair do segundo casamento, do terceiro casamento, não quer sair. Porque Paulo deixou bem claro, louvado seja Deus, nas suas cartas. Romanos 7, louvado seja Deus. Romanos 7, 2. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. E hoje virou moda, irmãos, casar, não dá mais certo, se divorcia, casa de novo e diz que tá tudo bem, que Deus está no negócio, e Deus, ele não está nesse negócio de segundo casamento. Enquanto o seu cônjuge estiver vivo, você está ligado a ele e a ela, louvado seja Deus. A Bíblia, ela só dá respaldo para casar de novo quando o outro cônjuge descer à sepultura, ou seja, quando ele morrer, quando ela morrer. Aí você ou eu
estamos livres para casarmos de novo. Porque casamento é um só. E Paulo ainda diz no 3, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei, não será adúltera se casar com outro homem. Então, se você está nessa prática, louvado seja Deus, você está perdendo a sua coroa. Não é com alegria que estou falando, mas com tristeza, porque sei que no mundo, no Brasil afora, tem muitos nessa situação. Se você está nessa situação, se divorciou e casou de novo, você está no adultério. Procure se reconciliar com seu Deus. Converse com seu cônjuge. Diga para ele que dentro da palavra vocês não são uma carne só. Porque você ou ela já foi casado no passado. Você vai ter que procurar o seu cônjuge do passado, que você foi ligado com ele no cartório. Conversar, se ele quiser voltar. Tudo bem, vocês vão voltar. Mas se não pode casar de novo. Se não pode arrumar outra pessoa. E ai de qualquer pessoa que passar por cima desta palavra, desta lei. Ai de quem se levantar e dizer que Deus ele está, louvado seja Deus, no segundo casamento, porque vai pagar e vai pagar caro. Então abandone hoje essa prática, não tem só essa palavra aqui. 1 Coríntios 7 vai falar a respeito também do casamento. E Paulo aqui, vou repetir bem claro, de modo que será considerada adúltera. Se você está no segundo casamento, adúltero, se torna adúltero, não sou eu. Não é julgar. Muitos vão dizer, irmão, em Mateus 7. Mas, irmãos, isso não é julgar, isso é alerta de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eu e você vai ouvir a verdade se não chegar um vaso de Deus para nos alertar? Como é que é julgar? Como é que é apontar? Como é que vamos saber? Muitos hoje não lê a palavra, então tem que ter alguém para pregar e falar. E ele diz, enquanto o marido estiver vivo, se ela se unir com outro homem. Então, se o seu cônjuge estiver vivo e você está casado com outro, é adultério. E em 1 Coríntios 7, louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Coríntios 7, 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Paulo, louvado esteja Deus, estava falando aqui da parte de Deus, não era dele, era Deus falando. Olhe, aos casados ordeno, não eu, não o homem, mas o Senhor. Que a mulher não se separe do marido. Ele dá, louvado seja Deus, no conselho que a mulher não se separe. Quantos estão se separando para casar de novo? E muitos estão pregando e dizendo que Deus está no negócio, que Deus está abençoando, mas Deus ele não está. Mas se ela se separar, olha, irmãos, isso aqui está bem claro, louvado seja Deus. É como eu falei, irmão, não estou querendo ser mestre, porque eu sou falho e pecador. Deus ele conhece o meu coração, o meu interior. Isso aqui é um alerta, irmãos, para muitos que estão no engano. Realmente muitos estão pregando para se amostrar, para se aparecer. Muitos estão falando porque quer ser melhor, quer ser mais santo, quer se amostrar, quer fama. Mas Deus ele conhece o meu interior. Estou falando aqui para alerta de muitos. E olha o que diz em Coríntios 7:11, mas se ela se separar do marido, que não se case de novo.
Ô irmãos, e quantos estão se separando e se casando de novo? E Paulo falou que é considerada adúltera. Ou que se reconcilie com seu marido, confirmação daquilo que eu expliquei. Se você se divorciou e agora está em outra família, é adultério. É necessário você voltar para a sua primeira esposa, tentar se reconciliar com ela, se ela quiser. Se ela não quiser, você tem que ficar só. Mas é necessário a reconciliação de novo com seu primeiro cônjuge, com seu primeiro marido ou com a sua primeira esposa. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Ele tá bem claro dizendo que não é para se divorciar. E ainda aqui em 1 Coríntios 7:39, a mulher, louvado seja Deus, está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Irmãos, está bem claro, enquanto viver. Mas se o marido morrer, quando falar marido também, se a mulher morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. E ainda tem isso que muitos têm, louvado seja Deus, procurado ímpios para casar. E a Bíblia chama isso de julgo desigual. E Deus, ele não tem parte com isso. Paulo vai dizer que se... Louvado seja Deus, deixa eu achar essa palavra. Vou 1 Coríntios 6:15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomarei os membros de Cristo e os faria membros de prostituta? De maneira nenhuma. Irmãos, quantos estão se casando? Louvado seja Deus, com ímpios. Uma coisa, irmãos, é um casal de ímpios. Aí a mulher se converte, o marido não quer nada com Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia dá respaldo para que, se o marido quiser continuar com a esposa que se converteu, nos casados, a Bíblia dá respaldo para continuar juntos. Mas hoje o que estamos vendo é diferente disso, irmãos. Hoje o que estamos vendo é pessoas crentes, solteiras, indo buscar marido no mundo, indo buscar esposa no mundo, sendo que Paulo disse que tem que ser no Senhor, sendo que eu e você, o nosso corpo é santo. Então ele diz: será que eu tomarei os membros de Cristo e os farei membro de uma prostituta? Quando eu, solteiro, servo de Deus, vou procurar alguém no mundo para me relacionar, estou tornando o corpo de Cristo em membros de prostituta. Isso é prostituição. Porque eu sou corpo, eu sou templo e morada do Espírito Santo. É como eu falei, só se o casal for ímpio, a mulher se converte e o marido, ele decide ficar com ela. O marido ímpio decide ficar com ela. Aí é outra conversa, aí pode. Se casa e toca junto, até Deus salvar o marido, ou vice-versa. Então, irmãos, é necessário, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, ter cuidado. Por que estou falando isso, irmãos? Porque muitos vão perder a sua coroa. E essa não é a vontade do Senhor. Esse não é o desejo de Deus, irmãos, que percam a coroa. É necessário, louvado seja Deus, estarmos ligados na videira. Eu tenho muitas coisas para mudar na minha vida. Eu tenho muitas coisas para pôr em prática. Ainda não estou, louvado seja Deus, da maneira que Deus ele quer, no nível que Deus ele quer. Mas estou me esforçando. E assim como o Senhor ele disse, deixou claro,
Tudo posso naquele que me fortalece, e eu vou conseguir. E você que está aí do outro lado também vai conseguir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, vamos abandonar tudo isso que irá nos fazer perder a nossa coroa. Louvado seja Deus. É o adultério, como já foi explicado aqui, é o segundo casamento, é a fornicação. Casal estando junto sem ser casado, dormindo junto, deitando junto, irmãos, se tocando. Irmãos, isso é pecado, isso é errado diante de Deus. Quantos irmãos estão cantando, estão louvando, estão pregando, estão aí, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Louvado seja Deus, envolvido ali com as coisas de Deus, mas estão nessas práticas, estão vivendo desta maneira. Irmãos, é necessário abandonarmos o louvado seja Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que os sacerdotes, no tempo de Malaquias, irmãos, a coisa é séria. Os sacerdotes, estou aqui com a minha palavra, com a palavra louvado seja Deus do Senhor. Os sacerdotes no tempo de Malaquias, irmãos, a Bíblia diz que Deus usou Malaquias para repreender os sacerdotes, porque eles estavam, louvado seja Deus, oferecendo sacrifícios desagradáveis a Deus. O Senhor, ele não estava mais aceitando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles estavam oferecendo pão impuro no altar do Senhor. Eles estavam oferecendo cordeiros manchados, cordeiros coxos, louvado seja Deus, defeituosos. E Deus, ele não aceita sacrifício defeituoso. Deus, ele não aceita sacrifício manchado. Louvado seja Deus. Quando Davi foi sacrificar, louvado seja o nome santo do Senhor, ao Senhor, para que Deus, ele cessasse a matança, por causa que Davi havia feito coisas, havia levantado o censo, louvado seja Deus, e Deus, ele castigou Davi e o povo por causa disso. Davi, ele foi oferecer sacrifício ao Senhor. Quando Davi estava chegando a Araúna, louvado seja Deus, o dono da terra, o dono daquela área, a qual Davi estava se aproximando para sacrificar, foi ao encontro de Davi e quis doar aquela área, quis doar vacas, tudo que Davi precisava para o sacrifício ele quis doar. Mas Davi, ele disse que não ofereceria ao Senhor sacrifício que não lhe custasse nada. As pessoas hoje, irmãos, querem moleza. As pessoas hoje querem as coisas, de mão beijada, não querem sacrificar a sua carne, o seu ego, o seu corpo, para adorar a Deus em espírito e em verdade. As pessoas não querem, louvado seja Deus, abandonar, negar a si mesmo dia após dia. Negar os seus prazeres, as suas vaidades, para prestar a Deus um culto, um sacrifício agradável. Isso é primeiro para mim. Eu preciso mudar. Eu preciso oferecer a Deus o meu corpo como sacrifício santo e agradável, como diz em Romanos 12:1. E ali Davi foi e pagou preço necessário para oferecer o sacrifício a Deus. E Deus se agradou disso. Então, irmão, pague o preço da renúncia. Pague o preço, louvado seja Deus, da separação, para oferecer a Deus um sacrifício agradável. E os sacerdotes, voltando para a palavra de Malaquias, estavam oferecendo a Deus sacrifício que não lhe custavam nada. E a coisa foi tão séria que o Senhor falou em Malaquias 1:10. Quem dera houvesse entre vocês, olha só, irmãos, a seriedade que estava. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo. Irmãos, Deus estava abominando, como aquela igreja lá em Apocalipse, que Deus estava a ponto de vomitar aquele povo. Era o que estava acontecendo aqui, Deus não tinha mais prazer naquele culto. Deus não tinha mais prazer naquele sacrifício, naquela adoração, como Ofni e Finéias estavam, louvado seja Deus, profanando o templo e as ofertas do Senhor. Deus não tinha mais prazer. Deus disse: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse a porta do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar.
Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Por que, irmãos, Deus não queria aceitar? Porque as ofertas do sacerdote não estavam acompanhadas de obediência. Deus queria tudo íntegro, tintim por tintim, tudo na linha. Mas eles estavam, louvado seja Deus, oferecendo sacrifícios que não estavam mais agradando a Deus. E quantos templos hoje estão enojando ao Senhor por causa da carnalidade, por causa da lascívia, louvado seja. No tempo de Malaquias, que era sacrifício, no Velho Testamento era sacrifício de animais, e hoje o sacrifício é eu e você. Então Deus ele está se enojando, ele está sentindo nojo de muitas pessoas, de muitas igrejas, de muitos ambientes por causa do pecado, por causa da lascívia, irmãos. Quantos hoje estão servindo a Deus seminus? E a Bíblia fala, louvado seja Deus, em Apocalipse, para que não venhamos ser achados nus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, louvado seja Deus, é necessário estarmos ligados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eis que venho sem demora. Eis que venho como ladrão. Apocalipse 16:15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Muitos dizem que veste não salva, irmãos. Mas quem é salvo se veste como um. Quantos estão mostrando o braço de fora? Mostrando os seios, irmãos, os decotes. Deus não está se agradando, Deus está com nojo de tudo isso. Mostrando as pernas, senta mostrando as pernas, mostrando, louvado seja Deus, as vestes de baixo. Então ele diz, bem-aventurado aquele que vigia que guarda as suas vestes, para que não ande nu. Irmãos, muitos diante de Deus estão sendo encontrados nus, porque não têm se vestido de maneira correta. E não é só o exterior, não é só as vestes também espirituais, o interior. Porque não adianta eu botar uma camisa até aqui, se o meu coração está cheio de podridão, como o Senhor falou para aqueles fariseus. Fariseu hipócrita, limpa primeiro, o interior do copo, para que o exterior fique limpo. Era Deus falando para eles, se limpa por dentro primeiro, viu? Para que o exterior fique limpo. Então é necessário uma limpeza por dentro e por fora. Aquilo que está dentro de mim resplandece cá fora. A vaidade não agrada a Deus. A pintura não agrada a Deus. Louvado seja Deus. E quantos estão mudando o natural? Irmãos, a palavra maquiagem é maquiar a imagem. E a imagem de Deus não é para ser manchada. Isso entra na palavra de Malaquias, porque os profetas ou os sacerdotes ofereciam sacrifícios manchados. Quantos estão manchados no olhar de Deus? Irmãos, Deus ele está triste porque a imagem dele está sendo transfigurada. Louvado seja o nome santo do Senhor. A imagem de Deus ela está sendo, irmãos, transfigurada. Louvado seja Deus. Manchada, irmãos, pelaquilo que Satanás criou. Se Deus ele te deu, louvado seja o nome santo do Senhor, um cabelo preto, por que você quer pintar em loiro? Se a Bíblia diz que a gente não tem poder para tornar nenhum fio de cabelo nosso branco ou preto. Se Deus ele te deu cabelo castanho, por que você quer pintar de preto? Muitos dizem que isso, irmãos, não tem nada a ver. Mas tem, irmãos, muitos não vão entrar por causa de uma simples coisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso aqui não é julgar, porque como ouvirão se não há quem pregue?
Louvado seja o nome santo do Senhor. Então é necessário, irmãos, estarmos ligados na videira verdadeira. O Senhor, Ele não se agrada dessas coisas, irmãos. É pintura em volta dos olhos, pintando, mudando, louvado seja Deus, aquilo que Deus Ele criou. Pintando as unhas, mudando o natural, louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos dizem que isso é besteira, que isso não tem nada não. Tem que se arrumar para Jesus. A Bíblia diz que temos que nos adornar de boas obras. É nos adornar de mansidão, nos adornar do amor, louvado seja o nome santo do Senhor. E não dessas bagagens, porque isso é culto a demônios. É necessário oferecermos um sacrifício a Deus de corpo, alma e espírito. E eu sinto a necessidade em mim de me dar em espírito e em verdade mais para Deus. Então é necessário, irmãos, estarmos ligados na videira verdadeira. Estarmos ligados totalmente com o nosso Pai. Abandonar, irmãos, a lascívia, como eu já falei, a vaidade, a sensualidade. Isso é coisa, irmãos, da pombagira, é deixar a mulher, o homem sensual. Irmãos, quantos hoje vão para o inferno por causa do pecado dos olhos? Isso é para mim, eu preciso. Porque estão se contaminando, irmãos, com a lascívia que estão vendo dentro da casa de Deus. Pessoas sensualizando, aí o homem e a mulher que não está na vigilância começa a desejar aquele corpo. Começa a desejar aquela irmã que não está vigiando nas suas vestes. Começa a desejar aquele irmão que não está vigiando nas suas vestes. Irmãos, temos que vigiar em todo o tempo. Não, temos que vigiar a nós e ainda vigiar pelo aquele outro. Porque a Bíblia manda a gente trilhar caminho reto para os nossos pés. Quando a Bíblia manda trilhar caminho reto para os nossos pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado, é aqueles irmãos que são fracos na fé. É aqueles que estão tentando ali ter um encontro com Deus. Louvado seja Deus. Então temos que, louvado seja Deus, vigiar para que eles vejam a luz que há em nós e também se converta, também se arrependa. Mas o ímpio vai para a igreja, vê o crente igual ao ímpio, igual a ele. Se ele vai em busca de uma mudança, ele chega na igreja e vê todos iguais a ele. Ele vai preferir ficar onde? No mundo. É por isso que tem que ter mudança em nós primeiro. Falo aqui, irmãos, necessitando de mudança para mim primeiro. Necessitando, irmãos, de mudança. De pôr em prática a palavra de Deus. De lançar o alicerce no Senhor. Então que nesta manhã a gente venha guardar o que temos para que ninguém venha tomar a nossa coroa. Deus, ele não tem prazer em que uma alma morra e vá para o inferno. E muitos estão enganados com isso. Ah, Deus é Deus de amor. Então ele não vai lançar nenhuma alma para o inferno. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Deus, ele é amor, mas o que lhe completa é a sua justiça. Passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Deus, ele não vai revogar uma palavra sequer dos seus mandamentos para dar colher de chá a mim e nem a ninguém. Então é necessário, irmãos, estarmos ligados. Eu preciso de mudança. Eu falo o tempo todo porque eu olho para dentro de mim mesmo. Porque antes de eu estar aqui falando, irmão, não adianta eu ser hipócrita, estar aqui falando, dando uma de que eu não preciso de mudança, que eu não preciso, louvado seja Deus, de renunciar mais. Preciso de mudança, preciso renunciar mais, preciso vigiar mais, preciso estar mais na brecha, preciso estar mais na torre da vigilância. Muitos irmãos estão pregando por orgulho, muitos estão pregando por inveja, e Paulo falou sobre isso. Eu vou ler rapidinho. Se eu não me engano, em Filipenses.
Filipenses 1,15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. E Deus, Ele conhece o meu coração e Ele sabe que é de boa vontade que estou aqui. Como pó e cinza, necessitado da graça dEle, como muitos que estão ouvindo aqui, como todos. Que não sou perfeito, não sou bom, não sou tal, e nem quero ser. Porque a Bíblia diz que aquele que faz alta a sua porta facilita a sua queda. Quantos estão se exaltando, se engrandecendo, mas não é nada daquilo que mostra. Tendo forma de piedade, mas negaste o poder dela. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam por meio das suas obras. Então muitos irmãos estão vivendo uma vida de aparência. E eu não quero isso para a minha vida. Eu oro a Deus, peço para que Deus tire toda a capa de mim. Ah, irmão, você tem capa? Às vezes está oculta, Deus é quem sabe. Então é necessário pedirmos a Deus que nos limpe, que tire toda a capa oculta, tire toda a impureza, tudo aquilo que não agrada a Ele. Então Paulo falou, estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Paulo estava falando porque ele estava em prisão. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal. Quantos estão pregando por causa do dinheiro, cobrando para pregar, mercadejando, como Paulo disse lá em Coríntios, a palavra do Senhor. Então, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Então, quantos estão pregando, irmão, para causar inveja em alguém? Quantos estão pregando para causar, louvado seja Deus, rivalidade, sem sinceridade, sem amor para com o próximo? Irmãos, quem tem amor, ele não vê a alma indo para o inferno. Ele não vê o seu amigo, o seu irmão, o seu parente indo para o inferno. E deixa, ele alerta, ainda que doa, ainda que machuque, ele alerta sobre aquele erro, sobre aquele pecado. E hoje alertar sobre o erro, alertar sobre o pecado, virou, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor, virou motivo de ira, de rivalidade, estão colocando comichões nos ouvidos. Não querem ouvir a verdade. Não querem ouvir que a sensualidade leva para o inferno. Não querem ouvir, louvado seja Deus, que o adultério, que a fornicação, que a mentira, que o fingimento, que todas essas coisas levam para o inferno. Não querem ouvir mais isso. É necessário estarmos ligados na videira. Irei postar esse vídeo, mas necessitando de mudança. Necessitando, louvado seja Deus, me voltar mais para Deus. Como Paulo falou em 1 Coríntios, ou foi 2, 9:27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então a fúria de Satanás, irmãos, é para que eu, que estou falando tudo isso aqui, venha a cair, venha a tropeçar. Louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso que eu tenho que orar, que vigiar, não só eu, mas você também, orar, vigiar, esmurrar o nosso corpo e o reduzir a escravidão. Isso significa mortificar os nossos prazeres e as nossas vontades, para que venhamos pregar e não ser desqualificados. É uma realidade, então é tempo de guardarmos o que tem, para que ninguém venha tomar nossa coroa. E eu deixo essa palavra para o meu e para o teu coração. Nesta manhã é tempo de vigilância, porque o Senhor está voltando. E desde já eu agradeço, louvado seja Deus, a atenção e o carinho de todos.